Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar junto com você para mais essa transmissão da Igreja Presbiteriana de Araras. Nesta ocasião, vamos dar início fazendo referência àquele documento que foi postado no grupo do boletim da Igreja nesta semana. Documento intitulado Protocolos Sanitários, que visa regulamentar as atividades religiosas presenciais na nossa cidade. É importante, meus irmãos, que você esteja com toda a informação que está presente naquele documento em sua mente. A nossa igreja vai se nortear, vai se utilizar daquela fonte para estabelecer pequenas normas de funcionamento para que com isso nós tenhamos condições de retomar as nossas atividades de uma maneira segura e satisfatória. É claro que haverão restrições, que os irmãos precisarão estar cientes, e em ocasião oportuna nós faremos todos os esclarecimentos necessários para o bom funcionamento da nossa igreja. Nós seguiremos com a nossa atividade de edificação, orando nesse momento. Convido você a orar junto comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio de estarmos compartilhando esse momento com os nossos irmãos. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos nos portar nesse tempo, tendo a capacidade de discernir a Tua vontade, cumprindo assim a missão que nos foi legada através do Teu Filho Jesus e dando-nos, ó Deus, também condições de sermos bons cidadãos, cumpridores das nossas normas, das nossas obrigações, fazendo tudo isso para que o nome do Senhor Jesus seja honrado nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nas nossas ações, diante desse quadro que todos nós estamos inseridos. Abençoa-nos, nós te pedimos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, nós convidamos você a abrir a sua Bíblia, inicialmente, no texto que se encontra em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É sempre bom relembrar aos irmãos que nós, como igreja de Cristo, inseridos neste mundo, nós nos conduzimos sempre de acordo com a instrução da palavra de Deus. Nós, Igreja Presbiteriana, temos um labor constante no sentido de ler, de examinar, de interpretar as Escrituras, de modo que o sentido do texto possa nos ser ofertado, e uma vez que nós tenhamos conhecimento da revelação de Deus,
nós possamos colocá-la em prática. Ou seja, fazer a vontade de Deus com a graça que nós recebemos da parte de Cristo, movidos, selados, habitados pelo Espírito Santo de Deus. E no que diz respeito ao contexto que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, é salutar que nós, como igreja, observemos todas as instruções das autoridades constituídas para que nós possamos, como igreja, ter a nossa atividade funcionando de uma maneira satisfatória. Tanto no sentido de agradarmos a Deus com o nosso culto, com o nosso serviço constante, como também ao fato de que devemos agradar a Deus quando nós nos sujeitamos às autoridades constituídas e às normas estabelecidas por elas. Veja que, conforme diz o texto, foram constituídas pelo próprio Deus para o nosso bem. Portanto, se estamos fazendo o que é bom, não precisamos temer. Agora, se estamos fazendo algo errado, aí sim devemos temer, porque a palavra do Senhor diz que não é sem razão que é trazido a espada sobre a nossa cabeça. Ou seja, o juízo, a punição diante daquilo que é errado. Mas crendo que todos nós desejamos e estamos imbuídos do mesmo espírito de dupla cidadania, tanto a celestial como a terrestre, essas duas que se harmonizam e que fazem parte da experiência da vida cristã, nós seguiremos as nossas atividades presenciais, respeitando as normas que foram estabelecidas e tomando todos os cuidados necessários para que nós tenhamos atividades seguras e que evitem a contaminação da Covid-19. Por isso, meus irmãos, nós convidamos você nesse instante a adorar o Senhor, buscando a sua presença, se preparando, tendo o seu coração aquecido pela palavra do Senhor, para que durante toda esta semana você se responsabilize para se informar, se preparar, verificar as maneiras, as condições necessárias para que nós, como igreja, estejamos desenvolvendo as nossas atividades. Agora, nós adoraremos o Senhor através de um hino. Convido você a estar junto comigo em adoração nesse instante que precede a exposição da palavra de Deus. Dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de
Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento da edificação a partir do compartilhamento da palavra de Deus. Para isto, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, onde nós faremos a leitura do capítulo 3, entre o versículo 11 e o versículo 15. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe junto comigo o movimentar neste evangelho e em outras partes das Escrituras. Diz a palavra do Senhor assim: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O assunto que nós estamos tratando na exposição desta parte do Evangelho de João é necessariamente o diálogo de Jesus com o líder judeu chamado Nicodemos. A título de introdução, eu gostaria de lembrar aos queridos que talvez a maior expectativa dos nossos dias aqui na Terra seja a vida humana. Sobreviver, passar pela crise e poder viver novamente, aliviado e sem temor de contaminação pelo vírus da Covid-19 e suas intercorrências. Por conta disso, eu gostaria de relembrar aos queridos o que diz João capítulo 20, verso 30 e 31, sobre o propósito deste evangelho ao registrar parte dos sinais e milagres realizados por Jesus e sua aplicação hoje. Diz o texto: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Desta audiência noturna, que já expomos aqui, 2 dos 3 solenes pronunciamentos por Cristo, ficaremos agora com o terceiro por algum tempo. Note, porém, que entre o segundo e o terceiro houve uma transformação. O que antes era um diálogo mudou para um discurso. Tratarei desta forma, pois de agora em diante Nicodemos ouvirá a Cristo sem interrupção por vários versículos, o que diferencia na forma da conversa inicial.
Até o momento, Jesus falara sobre dois temas fundamentais. O novo nascimento, onde o homem é passivo neste ato, como pré-condição para a entrada no reino dos céus, e da regeneração, ou seja, o nascer da água e do Espírito, promovida pela ação livre e soberana do Espírito Santo. Nicodemos, que tinha nas suas mãos o Antigo Testamento, os ensinamentos de João Batista, os sinais e milagres realizados por Jesus em Jerusalém e duas declarações solenes já feitas a ele, ali em João capítulo 3, versículo 2 e João capítulo 3, do verso 5 ao verso 9, até aquele momento não havia compreendido adequadamente ensinos básicos da doutrina da salvação, conforme se encontra nas Escrituras. Nesse instante, diz o texto: acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? João capítulo 3, versículo 10. Agora, meus queridos, seguirá um monólogo do Filho de Deus, na sua primeira parte. É esta que nós lemos e que vamos nos deter na exposição desta noite. E aí chegamos ao verso 11 e 12, onde a palavra do Senhor vai nos dizer: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Perceba que Jesus é o mestre que fala ao intérprete da lei com propriedade, de forma assertiva e com expressa autoridade. Nicodemos é o ouvinte que não aceitou, até o momento presente, no coração, as palavras de Jesus. Lhe falta, além do conhecimento básico, uma transformação interior para iluminar seus olhos para a salvação mediante a fé em Cristo, apesar de ser um versado na lei. Será a sua falta de aceitação e dos demais, que inclui aí sacerdotes, anciãos e escribas, ao ensino da necessidade de regeneração, que contextualizará a fala de Jesus? Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Conforme se encontra no verso 12 do capítulo 3. Jesus havia falado de coisas que, apesar de serem celestiais em caráter e origem, acontecem na terra entre os homens, a exemplo da regeneração. Comentando a passagem, Hendrickson vai dizer: assim, contra, entre aspas, o sabemos de Nicodemos, que está lá no capítulo 3, versículo 2, o conhecimento produzido pela reflexão humana, o Senhor coloca seu próprio, entre aspas, sabemos, que é o resultado de seu íntimo relacionamento com o Pai, conforme João vai registrar no capítulo 5, verso 20 e no capítulo 14, verso 10. Jesus, portanto, quer que Nicodemos entenda que não pode existir nenhuma dúvida em relação à doutrina do batismo e da regeneração que havia discutido, nem com respeito à doutrina dos eternos decretos divinos para a salvação dos pecadores que ele estava prestes a revelar. A ordem dos termos, conforme nós encontramos aqui no texto, aquilo que sabemos para aquilo que vimos, anunciamos para testificamos, traz definição e força para o discurso de Cristo. Jesus usa o plural nós em vez do singular eu. Com toda a probabilidade, ele não está se referindo a si mesmo e aos profetas em geral, mas sim a si mesmo e a João Batista em particular. O termo testificar imediatamente nos lembra de algo que fora dito a respeito de João Batista, conforme nós encontramos em João, capítulo 1, verso 7, verso 8 e verso 34. Além do mais, João 3,5 aponta para a obra do precursor.
Comenta Hendrickson a respeito da passagem. O ponto de ênfase de Jesus aqui, meus irmãos, é: se aquilo que é operado na esfera da experiência humana, mesmo inconsciente, cuja necessidade premente se demonstra pela nossa incapacidade própria de agradar a Deus, são consideradas impossíveis de crer, maior será a rejeição das coisas celestiais ao nível do plano eterno de salvação da humanidade, com o envio do Filho de Deus ao mundo, logo anunciado em João 3,16. Segue o silêncio de Nicodemos com a fala de Jesus e chegamos ao verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. A glória de Deus está sendo manifestada no mundo pela revelação do Filho de Deus. João já havia dito isso no capítulo 1, versículo 14. Dentro desse contexto, portanto, nós encontramos João escrevendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Filho do Homem é a escada da visão de Jacó entre o céu e a terra, conforme o capítulo 1, versículo 51 diz, fazendo referência a Gênesis, capítulo 28, verso 12 e verso 13. O verdadeiro mediador entre Deus e os homens, que envia seus anjos para que cumpra a sua vontade, está sendo revelado aos homens. O Filho do Homem é o Rei Celestial escolhido por Deus para reinar sobre tudo, conforme já encontramos referência no Antigo Testamento, em Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, e também aqui em João, capítulo 3, verso 13 e 14, João 5, 27, 53, 62, João 8, 28, João 12, 23 e 34 e João 13, verso 31, coloca uma nota da Bíblia de Estudo Herança Reformada. Ele estava no mundo, em sua natureza humana, sem perder sua natureza divina. Sua divindade e majestade preservadas significam que ele tem autoridade infinita para falar sobre todos os temas com toda a propriedade e profundidade, conforme encontramos em João capítulo 3, versículo 12. Seja para falar das coisas terrenas ou celestiais, Nicodemos tinha encontrado, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem, conforme encontramos João, capítulo 1, verso 9, dizendo: e especialmente sobre seu anseio de saber sobre o reino de Deus, conforme está lá no capítulo 3, versículo 3. A fonte é a melhor dentre todas as outras, pois como diz Jesus, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, conforme escreve Mateus capítulo 11, versículo 27. Até porque o objeto de estudo de uma vida inteira daquele idoso estudante profissional da lei fala sobre Cristo. Jesus é o tema central nas Escrituras. Ele mesmo vai dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está lá em João capítulo 5, versículo 39. Ora, a revelação trazida por Cristo era exclusiva, majestosa e transcendente. Somente alguém que tem estado na sala do trono de Deus, quando o plano estava sendo traçado e as decisões estavam sendo tomadas, poderia saber, pois ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Diz João capítulo 3, verso 13. Tudo muito lógico no argumento de Cristo até aqui. Contudo, não significa que seja fácil ao homem natural assimilar essas verdades. Mas a pergunta que fica agora é: qual era o plano eterno da salvação?
Veja o que diz o verso 14 e o verso 15 de João capítulo 3. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A citação do Antigo Testamento refere-se a um dos eventos críticos de Moisés e o povo de Deus no deserto. Escreve o comentarista: quando os pecadores de Israel provocaram picadas fatais de serpentes, Deus instruiu Moisés a prender uma serpente de bronze em uma estaca para que todos que olhassem para ela fossem curados, com base em Números, capítulo 21, verso 4 ao verso 9. Isso era um tipo ou uma representação que revelava o decreto de Deus que era necessário, importa, que o Rei Celestial, o Filho do Homem, conforme encontramos no verso 13, fosse levantado na cruz. Referência de João capítulo 8, verso 28 e João capítulo 12, verso 32 e 33. Para que todos que olhassem para ele com a visão espiritual da fé recebessem vida eterna de Deus. Citação da Bíblia de Estudo Herança Reformada, na página 1483. O contexto da passagem de Números demonstra que Israel havia se rebelado mais uma vez. O povo murmurava, conforme Números, capítulo 21, verso 5, contra Deus e Moisés na sua jornada entre o Sinai até a planície de Moabe. Jeová, no seu justo juízo, envia as serpentes venenosas, matando muitos. Quando o povo confessa seus pecados, Moisés intercede junto a Deus. Em resposta, é ordenado ao líder de Israel fazer e erguer para ser vista uma serpente abrasadora, conforme Números, capítulo 21, verso 8 e verso 9. Doravante, se alguém fosse picado ao olhar para a serpente de bronze, seria curado. Veja que tal perspectiva é harmônica com o autor de Hebreus ao escrever: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Está lá em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Um detalhe que precisa ser aqui colocado antes de nós encerrarmos essa parte da argumentação teológica. O plano não era inédito. Ele já havia sido parcialmente revelado neste tipo e figura da antiga dispensação da graça de Deus. A serpente levantada por Moisés no deserto apontava para Cristo, o único que pode de fato curar. É tipo profético do futuro levantamento do Filho do Homem, comenta Hendrickson a passagem. Chegando aqui, meus irmãos, ouvintes, internautas que estão junto conosco aí nesse momento, cabe algumas aplicações à nossa vida, à nossa particularidade. Aqui nós aprendemos muitas lições. Uma delas é que o mistério do reino dos céus está sendo revelado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e está sendo revelado esse mistério a nós, homens pecadores, incapazes pela própria vontade de agradar a Deus. Ele, Jesus, é o mestre autoritativo para falar sobre o tema. Portanto, se nós desejamos saber sobre o reino dos céus, se nós desejamos
entender sobre a vida eterna, se nós estamos buscando salvação, nós precisamos recorrer ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus. A morte, por sua vez, aqui uma segunda lição, é apresentada nesse texto e também com referência já do Antigo Testamento como punição pelo pecado. E a solução provém da graça soberana de Deus. Vida eterna para aquele que crê em Cristo é a norma do Evangelho. Escreve Paulo: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 6, verso 22 e verso 23. Uma terceira lição que nós aqui aprendemos é que a publicidade do momento histórico é notória e inegável. Pois assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus foi erguido na cruz de uma vez por todas, marcando a história humana de forma definitiva. E aqueles, não todos os homens, mas aqueles, conforme diz João capítulo 1, verso 12, que com o coração crente olharem a ele, serão seus filhos curados e redimidos para a glória de Deus. Conforme diz aí o texto de João capítulo 3, versículo 15. Jesus é o único remédio possível para o pecado, pois somente desta maneira as exigências da santidade e da justiça de Deus e do amor podem ser satisfeitas, diz Hendrickson, comentando esta passagem. Escreve ainda o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, do verso 8 ao verso 11. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O convite das Escrituras, meus queridos irmãos, amigos e internautas, para nós hoje é: olhem para Jesus, o Filho do Homem, com humildade, arrependimento e fé para obtermos a vida eterna. O texto seguirá nessa temática, agora a partir do versículo 15, chegando ao verso 16 até o final desse monólogo de Jesus para com Nicodemos. Hoje, porém, nós vamos à conclusão daquilo que nós expusemos até aqui. Em síntese, João vem revelar que Jesus é o Senhor encarnado, o Filho do Homem, o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar os pecadores. Ele é o Cristo, o ungido, aquele que foi habilitado, capacitado para fazer isto, para que as pessoas possam receber vida eterna por meio da fé nele, ou seja, em Cristo. E se hoje a leitura e a exposição desse trecho do Evangelho de João falaram ao seu coração, informaram a sua mente, é sinal que o Espírito Santo de Deus trouxe vida para a sua história sobre a terra e uma expectativa real de vida eterna com o Pai. Por isso, convido vocês para que nós oremos juntos nesse instante. Senhor Deus, sê gracioso para conosco e nos torna, ó Pai, a todos participantes desta mensagem de salvação que nós encontramos em Cristo. Nós louvamos o teu nome pelos servos do passado que, pela tua graça, foram capazes, ó Deus, de preservar todo esse ensinamento que foi legado a eles por Cristo. Nós agradecemos a ti, ó Deus, através da ação soberana e maravilhosa do Espírito Santo, que nos regenerou, que nos deu condições de ler,
de assimilar e de reter essas informações, essa mensagem de vida eterna presente nas Escrituras. E nós te suplicamos, ó Deus, que estes que hoje escutam a mensagem do Evangelho, que se rendem com arrependimento e fé, de forma humilde, colocando-se diante do Senhor, que soberanamente estabeleceu os céus e a terra e que também estabeleceu os prazos e as condições necessárias para que nós obtivéssemos vida eterna. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nós, que o Senhor confirme em nossos corações a obra realizada por ti na cruz, através da presença constante e transformadora do teu Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Meus queridos, recebam a bênção nesse momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que a ação regeneradora, transformadora do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, hoje e para todo sempre, alcançando tanto a igreja do Senhor Jesus aqui, como a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre toda a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha uma ótima semana na presença de Cristo, edificando a sua vida, aguardando a vinda do Filho de Deus, que confirmará toda esta palavra da pregação. Que Deus nos abençoe.